Que Ele me permite estar falando da sua palavra. Quero também louvar a Deus pela amizade do Leandro, muito tempo, né, Leandro? Deus continue abençoando em nome de Jesus, Juliana, e também meu amigo Alessi. Deus continue abençoando, dando força, sabedoria para estar fazendo a obra de Deus, e que Deus venha abençoar toda a igreja no nome de Jesus, amém? Não vou me apresentar, já foi apresentado. Para ganhar tempo, vamos ler a palavra de Deus. Lucas 23, versículo 44 e 45. Como é um culto de missões, culto evangelístico, quero trazer uma palavra sobre Jesus. Jesus tem que ser o centro de tudo e de todas as coisas. Está escrito assim: era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E o sol escureceu e rasgou-se ao meio o véu do templo. Os irmãos podem assentar. Todos conhecem essa passagem quando Jesus ele está na cruz. Os seus momentos, os seus últimos momentos de vida de Jesus. O que me chamou a atenção nesse versículo é quando Lucas vai relatar dizendo que no momento em que Jesus expira, morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O véu não rasgou de baixo para cima, o véu rasgou de cima para baixo. Me permite explicar algo: se o véu rasga de baixo para cima, dá entendimento que não foi Deus que rasgou. Dá entendimento que foi o homem que criou uma situação, criou uma facilidade. Mas está escrito que o véu rasga de alto a baixo, de cima para baixo. Isso me faz entender que não veio do homem, veio lá de cima. Então quando Jesus ele expira na cruz, ele morre na cruz, e o véu do templo ele é rasgado, todos conhecem o que isso significa. O véu do templo quer dizer que aquela barreira impedia o homem de se aproximar de Deus. O véu, nem todo mundo poderia entrar na presença de Deus, na presença do Criador. Apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano, não era todo dia, não era toda semana, não era todo mês, era uma vez no ano, ele tinha o direito de entrar no Santo do Santo, para oferecer sacrifício pelo pecado do povo. E se ele tivesse pecado, está escrito, o autor hebreu também vai relatar, que ele seria morto, fulminado. Mas entenda isso, me faz entender então, que aquela barreira, que aquele véu, é uma dizendo, aqui ninguém entra, a não ser aquele que é santo, a não ser aquele que é separado. Isso me faz dizer que o véu do templo impedia da humanidade se aproximar de Deus. Por quê? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todo mundo pecou e todos estão destituídos da glória de Deus. Vamos ver lá no livro do Gênesis, quando Adão peca com Eva, ele se distancia de Deus, ele se afasta de Deus, eles perdem a comunhão com Deus, eles estão distantes de Deus. Então Paulo está fazendo uma analogia dizendo, porque todos pecaram desde Adão, desde Eva, todos aqueles que nasceram, como diz o salmista, iniquidade eu fui gerado, em pecado eu fui gerado, desde o ventre da minha mãe. Todo mundo nasce em pecado, todo mundo é pecador, ninguém é digno de ter a presença de Deus, ninguém é digno de adentrar sobre Deus, sobre a presença do Altíssimo. O que é que eu quero falar para você nessa noite? Você nessa noite tem a oportunidade de sentir a presença do Espírito Santo, de ter o Espírito Santo, de conviver com o Espírito Santo, de adentrar na presença de Deus. Por que isso, Francisco? Porque o véu que impedia já não impede mais, foi rasgado de alto a baixo. Você tem liberdade nessa noite de adentrar na presença de Deus, de sentir o Espírito de Deus, de ser cheio da presença de Deus. Tem pessoas que não entendem, tem pessoas que dizem, será que isso é verdade? Será que o Espírito Santo ele sim mora dentro do homem? Mora sim. Por que você está aqui nessa noite? Você vê pela sua força? Não, é porque existe
existe alguém mais soberano, mais poderoso, chamado Espírito Santo, que te trouxe nessa noite para cultuar o Deus Todo-Poderoso. Observe como o véu se rasga, nos dá a liberdade de adentrar na presença de Deus. Volta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 7, ele vai dizer que o sumo sacerdote, uma vez no ano, oferecia sacrifício pelo pecado do povo. Volta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 3, ele vai dizer: esse tipo de sacrifício se faz comemoração de pecado. Por que comemoração de pecado? Porque todo ano aquele mesmo sacrifício era oferecido e o pecado não saía, continuava a mesma coisa. Todo ano o sumo sacerdote oferecia sacrifício de bode, de touro, de ovelhas, mas o pecado continuava, o povo continuava afastado de Deus. Entenda isso: a lei de Moisés não foi suficiente para aproximar o homem de Deus. A lei de Moisés não foi suficiente para deixar que o homem tivesse a presença de Deus. Mas Jesus, na cruz do Calvário, quebrou tudo isso, dizendo: quando eu expirei, Pai, está perdoado, Pai, está feito, está cumprido. Na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. Você tem a liberdade de ter a presença de Deus. Glória a Jesus. Tem pessoas que não entendem isso, não sente a presença do Altíssimo, ainda não conseguiu compreender que você tem a liberdade. Ele mora dentro de você. Paulo vai dizer: vós sois o templo do Espírito Santo, coisa que no passado ninguém podia. Nem era todo mundo que tinha a presença do Espírito Santo. Eram algumas pessoas que Deus separava, os profetas, algumas pessoas que Deus honrava. Quando Deus enchia eles, não era todo mundo que tinha aquele direito. O que eu quero dizer para você nessa noite: você tem esse direito. Você tem esse direito de ter o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você tem esse direito de se alegrar com a graça do Espírito Santo dentro de você. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Por que o pecado ele afastou o homem de Deus? Porque Deus é santo. Quantas pessoas têm vivido assim? Ele está distante de Deus ainda, não consegue se aproximar do Criador ainda, porque ainda não entendeu o significado da cruz de Jesus. Ainda vive com essa culpa dentro de si. Mas 1 João vai dizer no capítulo 2, versículo 1: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos de Deus um advogado fiel. Quem é? Jesus Cristo, o justo. É só Ele que nos justifica de tudo e de todas as coisas. É por isso que Paulo fala em Romano que Cristo é quem me nos justifica. É Cristo quem te justifica. Só Ele na cruz do Calvário fez essa obra redentora. Só Ele na cruz do Calvário nos deu a oportunidade de se aproximar de Deus, de ser cheio de Deus, de ter a presença de Deus, de conviver como os filhos de Deus, de ter o nome escrito no livro da vida, de ser chamado filho de Deus. Você nessa noite tem a liberdade de bater no peito e dizer: eu sou filho do Altíssimo, filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia. Obrigado por isso, Jesus. Se alegra nessa noite, gente. Glória a Deus. Deus nos deu essa oportunidade de ser chamado filhos de Deus. Isso não foi conquistado de qualquer maneira. Isso foi conquistado através de muito sofrimento. Jesus, ele foi vendido como mercadoria pelo seu discípulo. Jesus foi traído por um beijo. Jesus foi apanhado, preso injustamente, chicoteado, humilhado, cuspido. Jesus foi coroado com coroa de espinho. Você já parou para pensar quando aquela coroa de espinho cravou sobre a cabeça de Jesus? A dor que Jesus sentiu. Já parou para pensar quando os romanos pegaram aquele chicote? E vai dizer que são 39 chibatadas sobre as costas de Jesus, amarrados sobre um tronco. E quando o soldado romano batia o chicote que puxava, vinha couro das costas de Jesus.
o sangue jorrava, a dor era tremenda, mas em meio a tudo isso, Ele não desistiu de você. Ele continuou o plano da salvação. Ele continuou resistindo, suportando calado, como diz a palavra, como ovelha muda ao matadouro. Resistiu, não parou, continuou firme, aguentando a chibatada, aguentando as humilhações. Por que Ele fez isso? Porque Ele ama você. Ele ama você, como diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama muito a sua alma. Deus ama muito você. Não desiste de você. Até hoje Ele continua trabalhando pela sua alma. O Espírito Santo continua fazendo a obra de Deus. Como está escrito, o Espírito, Ele convence o homem do pecado e do juízo. E eu creio que nessa noite Ele está aqui nessa noite, te sustentando, te dando força, vigor, alegria, paz, convicção, fé, para que você continue nessa caminhada. Aleluia. O meu Jesus, Ele não desistiu de você. Sabe aqueles momentos que você se sente para baixo, que não tem ninguém para você conversar, que não tem ninguém para você desabafar? Aí você entra no seu quarto e começa a desabafar com Deus, como diz Paulo no capítulo 8 de Romanos, porque o mesmo Espírito intercede por cada um de nós com gemido inexprimível. Sabe o que é gemido inexprimível? É uma dor que Ele sente o que você sente. O problema que você sente, Ele sente. A dor que você sente na oração, Ele está sentindo com você. É você chorando, Ele chorando com você. É você passando por luto e o Espírito Santo do teu lado, chorando com você. E tudo aquilo que você está passando no mundo espiritual, o Espírito Santo, ele é como se fosse uma esponja. Ele absorve tudo aquilo e leva ao Pai lá na glória. Eu fico imaginando no mundo espiritual, o Espírito Santo chegando para Deus e dizendo: Pai, abençoa a tua serva, abençoa o teu servo, já não suporta mais, é luta demais, é guerra demais, faz alguma coisa lá embaixo, abençoa ela, abençoa ele, tira ele do deserto, tira ela da prova, faz alguma coisa. E Deus vai dizer na sua palavra, Paulo vai dizer, que não vem sobre vós nenhuma luta que vós não possa suportar, porque antes Deus vos dará o escape. Sabe o que é esse escape? Quando você está triste, chorando, que não tem para onde correr, é a presença do Espírito Santo conquistada lá na cruz do Calvário, quando o véu do templo se rasgou. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, não se retenha de sentir essa presença. Não se retenha de se envolver na presença de Deus. Você tem a liberdade nessa noite de se alegrar, de dizer: eu faço parte de um povo do céu, eu faço parte de um povo que vai morar num lugar que não haverá mais dor, nem clamor, nem desespero, nem deserto, nem vale, nem fome, nem problema. Você faz parte desse povo. Sabe por quê? Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, ele diz: vós sois geração eleita, povo escolhido, sacerdócios reais. Se nós somos esse povo, essa geração, se nós somos sacerdote, eu entendo que eu tenho mais honra do que o sumo sacerdote no passado, que entrava só uma vez por ano. Nós temos a liberdade de todo dia, toda hora, todo minuto, agora neste momento, adentrar na presença de Deus. Aleluia. Eu tenho esse direito, foi conquistado na cruz do Calvário. Comece a pensar isso na sua vida pessoal, espiritual. Você não é uma pessoa qualquer, você é um filho de Deus. Você não é uma pessoa que não tem valor, você é sacerdote real. Glória. Sabe o que é a palavra real? É alguém que é príncipe.
É alguém que faz parte de um reinado. Você é esse alguém. Você é essa pessoa que faz parte de um reinado, não daqui, mas do céu. Como Jesus falou, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é do céu. Você faz parte desse reino. Glória a Deus. Não deixa esse mundo tirar isso de você. Não deixa esse mundo desanimar você. Esses dias eu estou estudando sobre a morte da igreja. Você vê como as igrejas, quando eu falo igreja, não é só a Assembleia de Deus, são todas. A cada dia que passa a gente vê a fé morrendo, sim ou não? A gente vê a frieza tomando conta da igreja, a morte espiritual se estabelecendo. E parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo no mundo espiritual muita coisa. Então fica atento, como diz a palavra de Deus em João: aqueles que vencem Apocalipse, tais que João fala, herdará todas essas coisas. Se é para vencer, é porque tem guerra. Se é para vencer, é porque é difícil. Se é para vencer, é porque não é fácil. Mas entenda isso: se foi conquistado, se o véu do templo rasgou e o Espírito Santo já desceu em Pentecoste, em Atos 2, já encheu a igreja, e você tem essa liberdade porque o Espírito Santo te dá. Você tem ele dentro de você. Então você pode dizer, como Paulo falou em Filipenses: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso resistir a esse mundo. Eu posso continuar forte na presença de Deus, porque Paulo também vai dizer: quando eu me sentir fraco, eu sou forte. Quando eu me sentir sem força, Deus é minha força. Nessa noite, eu não sei a maneira que você adentrou nessa casa, mas há uma presença que está dentro de você, que te move, que te ajuda, que te sustenta, que todos os dias dorme com você, acorda com você, anda com você, te trouxe aqui nessa noite. Tudo isso foi conquistado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, a cada prego que Jesus foi pregado na sua mão, ele estava dizendo: vale a pena pelo amor do povo de Deus. A cada prego nos seus pés, ele estava dizendo: vale a pena suportar. Como ele falou no monte Getsemane: Pai, que faz seja feita a tua vontade, não a minha. Cumpre em mim a tua vontade. Jesus suportou, não foi em vão, foi por amor de você. Mas a cada dia a fé está esfriando. A cada dia o povo vai ficando desapercebido. E tudo isso está escrito. Mateus 24, ele diz: nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria, e muitos apostatavam da fé. Sabe o que é apostatar da fé? Não é ir para o mundo, é estar dentro da igreja mais morto, como aquela draca perdida. É estar aqui dentro, mas já não sente mais nada de Deus, o vazio tomou conta. É estar aqui dentro, mas não sente mais a alegria do Espírito Santo. É estar aqui dentro, mas tem muito tempo que não leu mais a palavra. É estar aqui dentro, mas tem muito tempo que não sente mais nada, está vazio, está morto. Como diz a palavra lá em Apocalipse: eis que vocês não são mornos e também não são frios. Deus quer uma igreja aquecida pelo Espírito Santo. E se Ele conquistou na cruz do Calvário, você tem esse direito. Entre através do véu. O véu não existe mais. Adentre no Santo do Santo, como diz o autor aos Hebreus. Irmão, tende pois ousadia para adentrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus Cristo. Ousadia a entender quem você é. Você sabe o que você é na presença de Deus, filho de Deus, lavado e remido. E sabe o que é adentrar no Santo do Santo? O Santo do Santo não existe mais. O Santo do Santo é onde você se ajoelhar. Lá está a presença de Deus. Glória!
falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque aonde tu pisa é lugar santo. Mas aquele lugar que a sarça queimava era um lugar qualquer. Foi a primeira vez que o fogo queimou naquele lugar, naquela sarça. E por que o lugar era santo? Porque lá estava quem era santo. Lá estava o Todo-Poderoso. Então entenda isso nessa noite. Lá na tua casa, o lugar lá é santo porque você está lá. Nessa igreja não é santa por causa da parede, nem pela numa Assembleia de Deus. É santo porque você está aqui e carrega o santo de Israel. Lá no teu trabalho pode ser lugar santo se você estiver lá com a presença de Deus. Aonde você anda é santo, porque o lugar santo é você que o torna santo, porque o santo, que é Deus Todo-Poderoso, habita em você. Glória a Jesus. O mundo olha para você e diz: é homem de Deus, é mulher de Deus, é mulher santa, é homem santo. Por quê? Porque habita alguém santo em você. Já parou para pensar como isso é lindo da parte de Jesus? Como ele conquistou tudo isso na cruz do Calvário? E quantas pessoas têm desvalorizado a cruz de Jesus? Tem a cruz de Jesus como algo sem valor. Temos mensagem que nem o nome de Jesus é mais citado. Quem já viu isso? Temos pregação que você não escuta o nome de Jesus nem no início e nem no fim. Estão tirando a cruz de Cristo do Evangelho. Mas todavia Paulo vai dizer que ainda que os anjos preguem outro Evangelho, que ainda que seja quem for pregar, que seja anátema, ou seja, que seja amaldiçoado, só existe o Evangelho que eu conheço. É o Evangelho de cruz, Evangelho de renúncia, Evangelho que deixa o mundo para trás, que olha para frente e diz: Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser lavado, eu quero ser remido, eu quero ser purificado, eu quero adentrar no Santo do Santo. Senhor, me ajuda, me envolve na tua graça, me envolve no teu poder, me envolve na tua presença, pois o desejo do meu coração está contigo, Senhor. Esse Evangelho, esse poder, essa graça tem que arder dentro de você. Senão não te move, senão não tem força, não tem alegria, não tem coragem, não tem paz. Por que Estevão suportou as pedradas e continuou olhando para o céu e dizendo: eu vejo o Senhor sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso? É porque a presença de Deus, o Espírito Santo, queimava dentro de Estevão, e as pedras, eu fico pensando que nem doía mais, porque estava anestesiado pelo poder de Deus. Quando você entende isso, que a presença de Deus conquistada na cruz do Calvário, quando você entende que o véu se rasgou e que você pode adentrar na presença de Deus, você vai olhar como Estevão olhou. Pode jogar pedra, pode criticar, mas eu continuo olhando para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Você não pode parar. Glória a Jesus. Glória Não desista. Glória a Deus. Nos ajuda. Ele continua sendo o mesmo Deus, aquele que sustenta, que dá todos os dias força para você continuar. Então, quando Paulo diz no capítulo 3 de Romanos 23, porque todos pecaram, é todo mundo, todos erraram, todos pecaram. Para mim, para você e para o mundo, a única coisa que existia era o inferno eterno, ranger de dentes, sofrimento. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que mandou Jesus na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse nessa noite aqui a oportunidade de adorá-lo em espírito e em verdade, como diz João, porque o Pai o procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Entenda isso: todos
Paulo vai dizer também em Romanos, dizendo que todos, além de pecar, se distanciaram de Deus, largaram a Deus, viraram as costas para Deus, mas a misericórdia de Deus nos trouxe outra vez para a sua presença. Se o véu impedia, já foi rasgado. Se o pecado dominava, já não domina mais. Se o pecado mandava em você, já não manda mais, porque dentro de você há a presença do Espírito Santo que ajuda você a dominar o pecado, a resistir o pecado, a suportá-lo e dizer não, porque aqui dentro de mim habita alguém que é mais poderoso. Como é aquela xuxinha lá que eu tava na mão? Você lembra quando Caim, Uma menina. ele colocou no seu coração de matar o seu irmão Abel? Deus fala: Caim, eu vejo que o pecado já está à tua porta, mas cabe você dominá-lo. É fácil dominar o pecado? É fácil. Mas por que você consegue? Por causa do Espírito Santo. É Ele que te ajuda todos os dias a dizer não. Resistir, pois, o diabo, e ele fugirá de vós. Mas antes Tiago fala: se submeter vós à vontade de Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando você se submete à vontade de Deus, você está dizendo: Deus, toma posse dos meus olhos, toma posse da minha carne, toma posse do meu corpo, faz de mim, Deus, morada tua, domina tudo que há em mim, domina a minha mente, domina o meu corpo, domina a minha boca, domina a mim, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser, faz de mim um instrumento, toma conta de mim por completo, me envolve em ti, Senhor. Você vivendo assim, eu duvido que o pecado vai dominar você, eu duvido que o pecado vai derrubar você. Você todos os dias vai resistir, porque na cruz do Calvário você já é vencedor. Aleluia. Lembra o que Isaías fala? Sobre suas pisaduras nós seremos sarados, e o castigo que vos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. Nessa noite, comece a colocar no seu coração a partir de hoje: eu preciso da presença de Deus. Eu preciso ser mais ousado. Eu preciso ser mais cheio. Eu preciso sentir isso dentro de mim. Sejam inconformados, como diz Paulo em Romanos 12:2. Não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformais pelo poder do vosso entendimento. Se você entende quem é Deus, se você entende o que a palavra de Deus diz, você não vai se conformar com tudo isso que está acontecendo. Você não vai se conformar com a frieza. Você não vai se conformar com o pecado. Você não vai se conformar com nada. Você vai ser um inconformado. Ah, irmão, o irmão não quer buscar, mas você vai buscar você. O irmão não lê a Bíblia, você lê você. O irmão não se separa, você vai se separar. Você vai ser diferente. Você vai influenciar. Você vai ser luz, você vai ser sal. Você vai ser o único que vai dar glória a Deus ainda que ninguém dê. Você vai ser diferente. Quem pensa assim, quem quer agir assim, comece a fazer isso, porque Deus lá em cima está olhando e dizendo: o véu já foi rasgado, a presença eu já dei. O que é que está faltando é eu buscar a presença do Espírito Santo. Aleluia. Está tudo feito, a obra foi feita com perfeição. Bota os Hebreus diz no capítulo 10, versículo 10. Porque Jesus apenas uma vez fez o sacrifício perfeito. Perfeito porque antes não era perfeito. Era oferecido todo ano e nada podia tirar o pecado. Mas Jesus uma vez só, na cruz, eliminou o pecado. Ele deu a você a oportunidade de ser filho de Deus. Tem noção do que é isso? Ser filho de Deus. Parece ser fácil falar: ah, eu sou filho de Deus. Parece uma palavra do jargão: eu sou filho de Deus. Mas começa a pensar: quem é Deus?
Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas. Quem é Deus? Deus é aquele que é onisciente, onipresente, onipotente. Quem é Deus? Deus é que é 3 pessoas numa só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é Deus? É aquele que neste momento está aqui recebendo a nossa adoração e também está em todas as igrejas recebendo a mesma adoração. Quem é Deus? É aquele que escuta o meu clamor e, como alguns diz, pela madrugada a fila é menor. Não, Deus não tem fila. Ele atende todo mundo ao mesmo tempo porque Ele é Deus. É esse Deus como você é filho. É esse Deus como você é filho. Tem noção do que é Deus? Então este mesmo Deus que é poderoso, soberano, dono de tudo, todas as coisas, desceu lá de cima, se fez carne, suportou, foi humilhado, transpassado, rejeitado, mas Ele não desistiu de você, foi até o fim, levou a cruz, porque Ele ama você nessa noite. Glória a Deus. Eu já quero convidar você para orar por você. Você que se sente que precisa de algo novo da parte de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Vem aqui à frente. Eu preciso ser mais ousado, ser mais cheio, ter a presença de Deus explodindo dentro de mim. Eu preciso que esse fogo queime em mim. Você não é batizado ainda com o Espírito Santo. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso que esse fogo, esse poder envolva em mim. Oh, aleluia. Vem aqui à frente. Preciso também, Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Enche-me de ti, Senhor. Deus é poderoso. Santo, enche-me de Se coloque de pé nessa noite. Eu queria que você meditasse Aleluia. nessa palavra. O véu se rasgou-se. Nada mais pode impedir de você sentir Deus. Você é sacerdote real. Você é esse sacerdote. Deus está aqui. Quem crê essa noite? Não está escrito? Aonde tem 1, 2 ou 3 não está presente? Então se Ele está aqui presente, o que pode impedir de Ele agir? Nada, porque também está escrito: operando Deus, quem impedirá? Estende a mão para cá, vocês. Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor, eu te louvo, te engrandeço, porque eu tenho a certeza que Tu estás conosco. Espírito Santo de Deus, faz, Pai, a Tua obra, Senhor, neste lugar, Senhor. Arranca, Deus, tudo aquilo que aprende para o Teu povo, toda barreira, Pai, no mundo espiritual. Se porventura, Senhor, existe, meu Pai, legiões, demônios, meu Senhor, nessas ruas, Senhor, que impede, meu Pai, do Teu povo, Senhor, avançar, que impede, meu Pai, de alguém adentrar por estas portas, meu Deus, no mundo espiritual, no nome de Jesus de Nazaré, envia, Pai, os Teus anjos sobre essa rua, Pai, queimando, meu Pai, todo o laço do adversário, palavra contrária, se porventura existe aqui dentro, Senhor, demônios, meu Pai, que atrapalham a Tua obra, que impede, Senhor, do Teu agir, do Teu trabalhar, do Teu mover, do Teu fazer, do Teu poder se manifestar no nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora que Tu se manifeste agora no nome de Jesus Cristo, porque essa casa é casa de oração, é casa de Deus. Há um povo que Te adora, há um povo que se chama pelo Meu nome. Se ouvir